Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizado na Palhoça, Santa Catarina. Faremos uma palestra na noite de hoje, no dia de hoje, mas antes faremos uma oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como em todos os mundos superiores. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, no dia de hoje, faremos uma palestra baseada no livro Religião dos Espíritos, capítulo 22, Anti-Falsos Profetas. E também na questão 624 do livro dos Espíritos, a parte terceira, Conhecimento da Lei Natural. Então, esse livro, Religião dos Espíritos, ele é psicografado pelo Chico Xavier e editado pelo Espírito Emmanuel. Então, o Emmanuel coloca assim: acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro, nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro na pauta de nossa própria estultice ou tolice. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, da parte terceira também, capítulo 12, da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Allan Kardec questiona os espíritos, né? Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os espíritos nos respondem: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são comuns num objeto de cobre, a duradoura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinarem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então aqui, a gente, com essa questão, né, já explica bem essa colocação do Emmanuel. Então são os nossos vícios, o egoísmo, o orgulho, que nos trazem os interesses pessoais, principalmente na questão material. Muitos desses considerados profetas da atualidade, eles vêm nos trazer o ganho da matéria, do material, né? A gente sabe que tem aquela questão da parábola, da passagem lá, né, do conhecimento que Jesus nos colocou sobre a adorar a Deus ou a Mamon, né? A Mamon seria o Deus do dinheiro, da matéria. E muitos desses falsos profetas da atualidade, esses considerados como profetas da atualidade, eles nos colocam o ganho da matéria. Sempre está vinculado à matéria. Deus, através dos seus profetas, quando esse espírito realmente estava unido a Deus, em espírito e verdade, como Jesus estava em espírito e verdade unido a Deus. E todo o seu conhecimento, o Evangelho, foi baseado em Deus, nas leis divinas. Esses profetas modernos, eles nos trazem e estimulam o interesse pessoal da matéria.
Então, quando nós os seguimos, com certeza vamos cair. São cegos guiando cegos. E isso nós temos que observar. E não podemos culpá-los por isso. Porque nós, pelo interesse pessoal, como já foi na questão 895 colocado, é que os seguimos. Erramos e sofremos. E ainda continuamos dentro daquela questão de colocar a culpa no terceiro, nunca em nós. Mas os Espíritos já nos trouxeram que a cada um segundo as suas obras. Jesus já nos trouxe essa informação, a cada um segundo as suas obras. Então, se erramos, não é por culpa dele, é por nossa culpa. Ele tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser. Ele, por sua parte, também, pela lei de Deus, vai ter que se acertar. Vai ter que se equilibrar, harmonizar com essa lei, que ele está fora. E nós, pela nossa parte, como seguimos e estamos causando mal para nós, também vamos. Então não devemos culpar a Maria, a José, a João, mas sempre a nós. Essa dificuldade de passar por essas vicissitudes enquanto estamos encarnados. Porque as vicissitudes que nós passamos, elas têm um propósito de crescimento, de reforma íntima, de reforma moral. No momento que você começa a desenvolver a inteligência, que essas dificuldades fazem, o propósito dessas dificuldades é desenvolver a inteligência e automaticamente, segundo, vem a questão moral. Porque as dificuldades te mostram onde é que estão o bem e onde é que está o mal. E você vai começando a perceber aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Né? Lá no Livro dos Espíritos, na quarta parte, né, que está essa questão das penas ou dos ganhos. Né? Mas em decorrência da terceira parte, que é das leis. Das leis naturais ou das leis de Deus, que estão lá explanadas, explicadas, e quando nós fugimos delas, quando nos afastamos dessas leis, nós sofremos. E aí, na quarta parte, é explicado as consequências, né? Toda a causa tem um efeito. Aí o efeito está na quarta parte do Livro dos Espíritos, que temos que estudar, temos que meditar sobre todo dia em nossas vidas que ocorre. Somos espíritos imperfeitos ainda. Ainda erramos muito. Ainda cometemos muito deslize. E a reencarnação, ela nos favorece. Esse é o que nos favorece, né? A reencarnação nos dá sempre a chance de nos melhorar. Deus nunca nos fecha a porta do arrependimento dentro daquilo que nós passamos, fazemos, decidimos. Porque no momento que nós, seres humanos, adquirimos a inteligência, adquirimos também o livre-arbítrio. Como a criança. Quando ela adquire, ela vai crescer. No começo lá, né? Lá no começo, ela não sabe onde é que está o perigo, onde não tem o perigo. Então nós, como pais, fazemos isso. Somos nós também. Deus para conosco também nessa questão. Naquele primeiro momento, lá que nós, lá no reino hominal, quando nós passamos do reino animal para o reino hominal, né? No reino animal é o instinto que nos guia, é a lei de Deus diretamente nos guiando, como o pai guia o filho lá no início, quando é bebê. E depois, no reino hominal, já temos a inteligência, começamos a ter mais livre-arbítrio, mais escolha. E aí que vem. E aí vamos desenvolvendo a moral, a inteligência, depois a moral. Mas é nos permitido, Deus nos permite, tem um limite. Né? Tudo o livre-arbítrio vai sendo, nós vamos adquirindo um livre-arbítrio mais e mais, conforme vamos desenvolvendo a inteligência e a moral. Mas nunca, quando a gente entra no reino hominal, nós já adquirimos a inteligência, o livre-arbítrio, então nós já não podemos mais culpar terceiros. Nós sempre somos os obreiros, os responsáveis pela obra a qual nós estamos fazendo, seja por bem ou por mal.
E nessas dificuldades sabemos onde é que está o bem e onde é que está o mal. Vamos começando a desenvolver essa questão. E quando a gente vai na conversa de alguém que se considera como um profeta vindo de Deus, muitas vezes ele não está vindo de Deus, está vindo de Mamon, do Deus da matéria. Nós seguimos, nós somos responsáveis. Ele é responsável, mas nós somos responsáveis. Ele vai ser responsável perante Deus, mas nós vamos ser responsáveis também perante Deus porque seguimos eles. Então vamos aqui seguir mais um pouquinho. Dominados de orgulho, cremos naqueles que nos incitam à vaidade, e sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se propõem a explorar-nos, a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou dele, desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária, e que, por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo, parâmetro ideal de nossa conduta. Então, aqui é aquilo que eu coloquei antes, né? E também ele já colocou aqui, se somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe o exemplo. Os Espíritos já nos colocam, né, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos nos colocam Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que as dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Esta questão está no livro, na parte 3ª, das leis morais, capítulo 1º, da lei divina natural, conhecimento da lei natural, né? Como já tinha colocado antes. Então, Jesus é o nosso modelo dentro da nossa evolução, do autoconhecimento. Um dia chegaremos a espíritos puros. Somos espíritos, viemos do mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. E um dia chegaremos a espíritos, então, angelicais, ou puros, no nível de Jesus. Até lá, precisamos da reencarnação, precisamos dessas dificuldades, porque a verdade ela vai sendo colocada devagarinho. A luz, quando ela é intensa, ela cega. E não é o interesse de Deus. O interesse de Deus é que evoluamos, como o Pai quer que o Filho cresça, aprenda a viver, a se comportar na vida. Então, Jesus, temos que sempre ter como ele modelo. E Jesus não era o espírito mais evoluído. Tem espíritos muito mais evoluídos que Jesus. Mas é o espírito mais evoluído que reencarnou na Terra. É o governador do planeta Terra. Ele tem responsabilidades sobre esse planeta Terra. É o trabalho dele, a missão dele, como governador desse planeta, nos favorecer o crescimento. Mas ele não intervém. Ele não nos tira o perigo. Ele nos mostra como sair dessa dificuldade. E cabe a nós segui-lo ou não. E aí ele manda. Ele envia espíritos no nível dele, ou espíritos bons, para nos servir de orientadores. Nós não estamos isolados, afastados, abandonados aqui, enquanto estamos encarnados.
Dá essa impressão porque nós não observamos nada à nossa volta. O que só observamos é matéria. Só o que observamos são os nossos irmãos de mesma jornada aqui encarnados. Então achamos muitas vezes que estamos abandonados por Deus porque aparecem essas dificuldades, as nossas relações são imperfeitas, dificultosas, de pai para filho, de filho para pai, de mãe, de irmãos, no nosso trabalho. Mas somos todos gerenciados por uma lei maior, que é a lei de Deus. Mas já no reino nominal, já somos responsáveis pelo que fazemos, de certos ou de errado. Já cabe a nós a responsabilidade pelo caminhar. Esses espíritos só vêm nos favorecer, mostrar o caminho. Tem aquela passagem, né, do Tobias, que ele tinha uma missão para fazer, ele passou a viagem dele toda, só no final, muitas dificuldades, e só no final que apareceu o guia e mentor dele, o anjo protetor dele. Ele podia ter se mostrado no meio do caminho, mas o Tobias ia perder a oportunidade de experimentar, de procurar. Então nós também. Esses espíritos estão à nossa volta, são nossos guias, nossos mentores. Jesus os envia, Deus os envia. Então e se somos enganados por esses falsos profetas, por esses espíritos que se colocam como guias, é pelo nosso interesse pessoal. Porque aí nós somos muito influenciados pela matéria. Os 5 sentidos são os que nos influenciam. Os olhos, o ouvido, o tato, o paladar. São esses que nos guiam enquanto estamos aqui encarnados. Porque nós não conseguimos ver espíritos. Nem todos nós, claro, tem os médios videntes, os que escutam, tem o pessoal da psicofonia, mas a maioria é mediunidade que não é ostensiva. Só temos muitas vezes inspirações ou intuições, mas não vemos. Então, esses espíritos estão à nossa volta, nós não os observamos. As leis de Deus influenciam a nossa vida, nós não as observamos. Não observamos ainda essa questão de causa e efeito. E muitas vezes não somos resignados, não somos resilientes a essas dificuldades, mas elas nos vêm sempre com o propósito de fazer com que evoluamos, cresçamos como espíritos, até alcançarmos a espíritos puros. E mesmo nos espíritos puros, existem níveis. Jesus é responsável pelo planeta Terra, né? Mas tem espíritos que são responsáveis pelo sistema solar todo. Tem espíritos que são responsáveis pela constelação. E aí vai. Então, o Emmanuel continua, né? Não vale assim alegar confiança na palavra de quantos nos sustentem a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Essa aqui já também tem outra questão, né? São os espíritos. Nós estávamos falando de mediunidade. No centro espírita, no centro espírita existem muitos trabalhos mediúnicos. As palestras, a parte de esclarecimento e consolação através das sessões mediúnicas, onde o espírito desencarnado vem e recebe esclarecimento e recebe consolação, onde os médiuns envolvem a sua mediunidade, onde os espíritos do bem, que nos querem o bem, são nossos guias e mentores, vêm nos dar mensagens. Mas muitas vezes, pela nossa invigilância, pelos nossos interesses pessoais,
Isso aqui é uma questão de grupo espírita, né? De responsáveis. Somos enganados, porque ele vem com conversas, estimulando o médium, dentro das suas imperfeições, da sua vaidade. Aí nós somos espíritos imperfeitos. A mediunidade não é um prêmio, não é algo por você ser especial. Não, é uma ferramenta que nos favorece a evolução. E às vezes, pela nossa invigilância, nesses agrupamentos espíritas, aquele espírito, ele penetra pela nossa invigilância. Não é porque desencarnamos que mudamos o nosso status, né? Estado moral. Da mesma forma que nós éramos aqui, nós somos lá. O espírito brincalhão, ele continua brincalhão lá. O espírito que mente, ele continua mentindo lá. Porque houve uma mudança de estado, de encarnado para desencarnado. Mas o estado moral, que é do espírito, é interno dele, isso não muda. Ele vai ter uma maior conhecimento, uma melhor visão de quem ele é. Porque a matéria obstrui muito essa ideia. Mas ele continua sendo aquela pessoa enquanto ele era encarnado. Se ele era muito ligado à matéria, ele vai continuar sendo muito ligado às necessidades da matéria aqui. Se ele já for um espírito mais desmaterializado, menos apegado aos bens materiais, ele vai ser. Se ele já estimula em si a aquisição dos bens espirituais, né? A riqueza espiritual, ele vai estar bem melhor. Mas temos que tomar muito cuidado com aqueles espíritos que nós escutamos. Que eles podem se dizer que vem em nome desse espírito, como de Jesus ou de Maria, mas na verdade é um espírito brincalhão. E nos pega dentro dos nossos vícios, dos nossos interesses pessoais. Temos que tomar muito cuidado, né, dentro dessa questão. Então ele continua aqui embaixo mais, né? Não creais desse modo em todo espírito, diz o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é a crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Somos nós, a nossa sintonia, o que acreditamos, o que vivemos. A questão 624, né, que faz parte dessa colocação do Emmanuel, né? Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Na Bíblia, existem muitos profetas, onde muitas das verdades de Deus foram nos trazidas. Mas eles também eram espíritos imperfeitos como nós. Podiam ser espíritos, ou até espíritos bons, mas ainda com a visão imperfeita das leis de Deus, as suas colocações. E muitas vezes nos trouxeram também, eles eram homens como nós, mas já imbuídos do bem, do querer bem. Eles temiam a Deus. Então, eram pessoas tementes a Deus. Espíritos já que em outras reencarnações, outras existências anteriores, evoluíram, adquiriram uma moral maior, uma maior ligação a Deus. São espíritos realmente que já trabalharam muito no seu processo evolutivo e que nessa existência, naquela existência que eles passaram, a tarefa era essa, é trazer a verdade de Deus para nós.
a nos mostrar o caminho de Deus. Mas o Haroldo, talvez outro dia eu estava vendo uma palestra do Haroldo, na verdade um estudo de Isaías, né, que é o profeta Isaías. Que Isaías, ele coloca assim, ele também era homem, ele tinha lá os seus defeitos como homem, mas ele era um homem temente a Deus. Ele tinha uma ligação maior a Deus. Ele observava a sociedade e questionava esses posicionamentos da sociedade e as criticava e chamava a atenção. Isaías, Abraão. Então o caráter do verdadeiro profeta é esse. É um homem de bem. Ele procura desenvolver as virtudes e fugir dos vícios. Ele procura desenvolver as virtudes, que é a nossa principal objetivo enquanto espíritos. É desenvolver as virtudes para nos aproximar cada dia mais de Deus. Cada dia mais nos afastar dos vícios, aonde nos mostra, aonde nos liga a esses espíritos, a esses espíritos imperfeitos, iguais a nós. Onde que a intenção deles é o dolo, é o engano. Então procuremos nós, no nosso dia a dia, leituras que nos queiram o bem. A salvação vem através do conhecimento da verdade, que a verdade vos libertará. É necessário nós estudarmos, conhecermos. Conhecimento é uma ferramenta que nos liberta. Então, esse conhecimento temos que procurar. E também nós nos dada essa liberdade de escolhermos a fonte dos conhecimentos. Tem muitas pessoas que descreem de Jesus, do seu conhecimento. Mas também teve outros espíritos que reencarnaram, não no livro de Jesus, mas também trouxeram muitas verdades. Existem outras religiões que não professam o cristianismo, que não seguem o cristianismo, como o budismo. Mas esses espíritos que trouxeram essas verdades, eles estavam imbuídos do bem. Do bem aquelas pessoas. O bem como algo de maior. A principal riqueza que nós tenhamos que desenvolver e transmitir. Então, dentro dessa questão dos falsos profetas, se caímos no dolo é por nossa culpa. Isso é uma das coisas que temos que ter em mente. Se caímos no golpe, no erro, é por nossa culpa. Mas muitos desses espíritos, eles estavam com uma boa intenção. Na questão 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. A questão 622, né? E a questão 623. Os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-os frequentemente transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus, e que, por ambição, atribuíram-se uma missão que lhes não fora confiada. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Aí na questão 621 também, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Isso faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, que temos que estudar, temos que meditar. É uma parte muito importante para termos consciência do caminho ao qual temos que seguir para nos libertar dos vícios e um dia alcançarmos a plenitude, a sermos espíritos puros, a vivermos esse Deus que dizemos que amamos
a vivermos esse Jesus que dizemos que amamos, mas que muitas vezes ainda está em conceito em nós. No Espiritismo nós temos os princípios espíritas, né? Que é Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. E nessa pluralidade das existências, muitas vezes, nós cremos nela, mas apenas em conceito. O conceito ainda não entrou, não se aprofundou, não criou aquela marca profunda em nós, que é o caráter. Caráter é uma marca profunda em nós. Ou a educação, que é os hábitos que vamos, a cada encarnação, vamos desenvolvendo em nós, através dos hábitos, a educação. O desencarnar e o reencarnar é algo natural, que vivenciamos. E a cada momento, cada existência dessa, vamos aprendendo algo a mais. Vamos subindo um degrau devagarinho. Tem espíritos que evoluem mais rápido, outros mais devagarinho. Mas é natural o reencarnar e o desencarnar. Temos que começar a ter mais crença, mais fé em Deus, na sua justiça, na sua lei de justiça e amor. Nada ocorre sem uma justa causa. Está dentro dessa questão da lei de justiça de Deus. Da lei de progresso. Mas tenhamos o bom senso, começamos a adquirir, ver, orar e vigiar. Temos que começar a fazer isso em nossas vidas, não acreditar em tudo que nos falam. Essa é a fé raciocinada. Os espíritos nos trouxeram a fé raciocinada. Na época de Moisés, na época de Abraão, eles creem em Isaías, eles tinham fé em Deus, mas era uma fé ainda cega. Muitas vezes aquilo ali, eles tinham já a fé, mas muitas vezes também, por medo, eles cumpriam aquelas regras, aquelas leis, eles seguiam a Deus, mas o Espiritismo nos traz já a fé raciocinada. Sabemos por que estamos fazendo. A virtude tem essa característica, né? De saber o que estamos fazendo, por que estamos fazendo, e com total empenho, com total desinteresse. Essa é a característica principal da virtude. É o que temos que desenvolver. Mas temos que meditar sobre as leis de Deus, estudá-las, observarmos em nós, no nosso dia a dia, nas nossas interações, para que realmente possamos amar a nós, amar ao próximo e amar a Deus. Eu agradeço a atenção, sempre lembrando que estamos no momento de pandemia, de uma doença que não se conhece muito dela ainda, não se tem uma medicação e nem uma vacina ainda liberada, com garantia. Se precisamos sair de casa, usemos EPI, que é luva, máscara, lavemos as mãos sempre, fazemos algum procedimento, ou usemos luva, mas mesmo essa luva, descartemos depois do procedimento, ou a lavemos, temos que lavá-la. Mas o mais interessante é descartá-la. Temos que nos cuidar do próximo. Essa é a nossa função. A pandemia é mais uma dessas dificuldades que nos estimulam a fraternidade, a empatia, a virtude do amor, da caridade, que é a mais meritória de todas, né? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Allan Kardec questiona. A mais meritória de todas as virtudes são meritórias, mas a mais meritória é a caridade. A caridade com total desinteresse. E a caridade segundo Jesus, que é indulgência, benevolência e perdão. É isso que temos que desenvolver em nós. Então, mais uma vez eu agradeço e tenhamos um bom dia, um bom final de semana. Que assim seja.